Não baseie qualquer decisão de investimento no conteúdo deste vídeo. Não estamos registados como analistas ou consultores de investimento em nenhum país ou entidade oficial. A informação prestada neste vídeo é de caráter geral e informativo e não constitui aconselhamento financeiro. Nenhum dos participantes deste vídeo assume qualquer responsabilidade por erros e omissões, nem por danos financeiros sofridos pelos espectadores ou qualquer outra pessoa. Faça sempre o seu trabalho de análise e consulte profissionais devidamente credenciados pela CMVM. Bem-vindos ao 33º episódio do Ações e Companhia. Eu agora abrandei porque não tinha a certeza absoluta de que era o 33º, mas eu acho que sim, corrijam-me se estou errado. Comigo, como sempre, os grandes Diogo Gonçalves e Gonçalo Garcia. Olá, pessoal. Olá, olá. Esta semana, por motivos pessoais, estamos a gravar à segunda-feira. Portanto, isto, como vocês obviamente se apercebem, não saímos, não publicámos no sábado, porque nós normalmente gravamos à quinta e publicamos no sábado. Atrasámos uns dias, estamos a gravar à segunda-feira e provavelmente isto vai para o ar, talvez amanhã, terça-feira. A vossa semana pessoal, como é que está? Tudo tranquilo. Acabou as férias. E agora... pois é, não falámos, como é que foi? Tu foste para a Espanha, para o sul de Espanha, não foi? Foi. Eu mandei fotografia no fim, pá, aquilo é muito giro. Pois, que tal? Nada ventoso? Diz lá para onde é que foste? Qual é o nome da terra? Isla Canela. Aquilo é Ayamonte, a cidade ali ao lado. Epá, tem um bocadinho de vento, mas eu apanhei ótimo tempo, deu perfeitamente para estar na praia. E até calor a mais. E vale a pena ir para ali? Eu acho que sim, acho que sim. Para quem gosta de praia e de piscina, porque também não há assim muita coisa a fazer. Pois é muito aquilo tem muita vida à noite, que os espanhóis gostam muito de ir comer fora, até às tantas da manhã, as ruas estão sempre todas cheias. Mas é fixe passar umas férias, vale a pena. Boa, é tipo o Algarve em Espanha. Eu adoro Espanha e adoro exatamente isso: estar toda a gente na rua e nos bares e a comer e a ver e a conversa. Portanto, é juntar o Algarve com Espanha, parece-me bem. Lá movida. Exatamente. Lá movida espanhola, é fixe. Olha, eu desta vez guardei aqui umas coisinhas sobre a semana. Eu não sei se foi esta semana é segunda-feira, portanto não foi esta, foi a semana passada. Assim, coisas que estão a acontecer. Primeiro, hoje, pelos vistos, parece que o corporate tax vai passar de 21 para 26,5, pelo menos isto nos Estados Unidos, obviamente. É a proposta dos democratas. Pronto, portanto, ainda há uns tempos atrás ali o Gonçalo alertou-me que eu estava um bocado entusiasta demais com uma das minhas empresas, das minhas ações, no meu bear case ou no meu downside, e um dos exemplos ou um dos argumentos que o Gonçalo deu foi exatamente, então, por exemplo, os impostos podem subir. Eu disse, podem subir para esta como sobem para esta, sobem para todos, portanto... Eu tenho que pôr aqui a minha brasa, que é esse de 21 para 26,5 é 5,5%, não é? Uhum. Portanto, uma Apple ou uma Facebook, não é? Se lucrarem ali uns 60 bis ao ano, estamos a falar de 3 bis de impostos extra, que em 5 anos são 15 bis. As doações da Tencent e da Alibaba. Tinha que... muito bom. Não, mas, antes, sem querer comentar isso, só... a maior parte dessas, por acaso que disseste, também dão as voltinhas, não é, pelo mundo e põem as subsidiárias aqui e ali para isto não as afetar assim tanto quanto isso. Sim. No caso da Tencent e da Alibaba, eles pagam até só 10% na China. Mas lá está, isso também é das coisas que está agora sob discussão e provavelmente vai ser mudada. É só chato nos Estados Unidos porque é um bocado incoerente, porque eles acabaram de baixar de 26 para 21 há 2 anos. Há 2 anos? Com o Trump. Em 2017. 17? Pronto, há 4. Mais coisas. O presidente da Fed de Dallas vende ações, porque pelos vistos houve ali umas maningâncias, o tipo a comprar o ano passado assim ações de companhias aéreas e tal, a saber de muita coisa do que a Fed ia fazer. Portanto, também saiu nas notícias. E outra interessante, as duas para mim mais interessantes, ou a mais interessante, o Facebook finalmente lançou os óculos. Vocês acho que já tiveram a oportunidade de ver que eu partilhei isto no Facebook. E os óculos, para quem não sabe, supostamente estava-se à espera que fossem óculos de realidade aumentada com a Ray-Ban, que é uma marca da EssilorLuxottica, que é o gigante mundial de óculos. E não vem realidade aumentada nenhuma, só vem uns Ray-Ban, por acaso, até bastante discretos, passariam, eu ainda não os vi pessoalmente, mas pelo que vejo nas imagens, passariam por uns Ray-Ban
normais, um bocadinho maiores, assim, as hastes, especialmente para lá pôr o áudio, os componentes do áudio, etc. Mas aquilo basicamente tem umas câmarazinhas a apontar para a frente, uma luz que alerta que a câmara está a funcionar e depois dá para ativar por voz e dá para fazer um swipezinho aqui na haste. Basicamente tira fotografias, faz vídeo, tudo com uma qualidade não tão boa como os telemóveis atuais e dá para fazer chamada. Pronto, eu fiquei assim um bocadinho decepcionado, mas é um começo. Não sei o que é que vocês acharam. Assim, se nós formos ver desde o momento em que a Google apresentou os óculos dela e o valor da ação hoje em dia e o quão subiu desde esse dia, pá, acho que o futuro é promissor. Mas depois a Google parou, não continua com os óculos. Assim, é o Diogo que está a brincar. Sim, eu não percebi. O Diogo estava a brincar com a situação, não é? Mas os da Google foram mesmo um fiasco. Mas pelo menos estes esteticamente são um bocadinho melhores. Não é? Sim, epá, eu acho que quanto mais discretos, entre aspas, for, quanto mais parecido a uns óculos normais for, melhor é para as vendas. Agora temos que ver as funcionalidades. Mas eu até gostei do pormenor das fotografias e da filmagem e de dar para perceber quando é que está a filmar e não está. Eu só estava à espera que houvesse um overlay, tipo fosse na rua e pudesse ver o Google Street View, tipo, ou seja, o café XPT ou a cara de alguém e dar-te logo o teu perfil. Um dia isso vai acontecer, vai ser uma frica. Se isto pega, é muito bom se um gajo for acionista do Facebook, mas isso vai ser uma fricaria das grandes. Apesar daquilo alertar com a luzinha se estamos a gravar ou não estamos a gravar, mas qualquer dia temos que estar uns para os outros e dizer, pá, vá, tira lá os óculos que é para podermos conversar descansados, estás a ir a ver o resultado do jogo ou qualquer coisa. Não, e deixas de estar a ter a privacidade, não é? Sentes que sempre que estás com alguém, aquilo pode estar a ser gravado. Exatamente. Mas já sentes isso agora, não é? É muito fácil gravar com um iPhone e aquilo não, e viras o ecrã para baixo e está só, metes em cima da mesa discretamente e podes estar na conversa. Sim, o áudio, mas aqui até... Aqui no caso de filmares, a luzinha acende, não é? Portanto, alerta a outra pessoa, a não ser que consigas desligar essa funcionalidade. Ou pões uma fitinha, pões Sim, ou pintas de preto. Sim, há de haver marochas para tudo. Isso, e hoje o Facebook também anunciou, eu estava a ver antes de nos encontrarmos aqui nesta sala virtual, estava a ver uma parceria do Facebook que há uns tempos atrás lançou Workroom, Workspace, já não sei, é uma sala de reuniões virtual onde nós um dia se calhar estamos a fazer esta conversa em que podemos ver um avatar de nós, um ambiente 3D, e também anunciou uma parceria, acabou de anunciar hoje, se não estou em erro, com a Zoom. Portanto, nós nessa sala virtual vamos poder ter o whiteboard, que eu não sei o que é, do Zoom, mas eu acho que podemos riscar e não sei o quê. Portanto, eu não sei exatamente se isto é uma tretazinha que o Facebook podia fazer por si próprio, mas decidiu chamar a Zoom. Mas está a parecer-me que, por exemplo, chamou o Spotify e agora oferece podcasts, chamou o Shopify e para fornecer todas as canalizações das shops do Facebook, agora está a chamar a Zoom. Eu não tenho, isto parece a mim que estão a tentar criar um ecossistema tipo polvo com muitas ramificações, depois para cortar isto, se algum regulador lhes diz, opá, tens que separar os Facebooks e Instagrams da vida e tudo isso, toda a economia digital depois vai estar tão interligada com estas empresas que se calhar pode ser uma estratégia para resiliência, amigos. Aqui falámos da resiliência. Ficamos assim. Isso mesmo. E mais novidades? Não tenho, isto era a minha lista. Vocês têm? Temos aquela o Epic versus Apple, não é? Soubemos um bocadinho nós soubemos a conclusão do caso até agora, não é? E que a Epic ganhou ali uma das 12 processos que estava a fazer contra a Apple e a Apple vai ter que colocar ou permitir que as apps possam pôr outros sistemas de pagamento, mas parece que aquilo será um bocadinho difícil de fazer, não é tão fácil como dizer, como uma app por lá ter PayPal Pay ou ter Amazon Pay. Parece que só podem pôr um link para um outro website e a pessoa precisa de fazer um login aí, portanto cria muita fricção
portanto será um bocadinho difícil, mas vamos ver. Mas pelo menos é um passo no sentido de minimizar um bocadinho este monopólio que a Apple tem no seu ecossistema. Sim, é difícil porque eles fizeram com que fosse difícil. Claro. Isso agora, se forem obrigados, não interessa se é difícil ou fácil. Tem que o fazer. Tem que dar a volta. Mas tem que o fazer, mas a coisa pode ser, como o Gonçalo está a dizer, tão difícil de tu conseguires pagar através de outra coisa que não é Apple Pay, não é? Que tanto faz a regulação estar lá ou estar aberto a outras possibilidades de pagamento. Se for difícil, tu vais continuar a pagar pelo Apple Pay. Acho que era aí que o Gonçalo queria chegar. É isso mesmo. E também há o argumento de que indo para outro meio de pagamento, tens um incremento de 30% das tuas, ou pelo menos ganhas os 30% que pagarias à Apple e só pagarias para aí 1% à PayPal, por exemplo. E podias passar isto ao cliente por forma de desconto, não é? Para os incentivar a ir ao trabalho, terem de ir a um website fazer o pagamento ou o que seja. Mas o caso, a resolução deste processo de julgamento parece não permitir, ou parece permitir à Apple para ainda dizer que tem de ser o mesmo preço para o que está dentro da Apple ou o que vem fora do ecossistema. E quem é que decide o preço? Não, o preço decide sempre a app. Não, a comissão... ok. Então, o preço final, neste momento, tu pagas o Spotify pela Apple, pagas para aí 10 euros por mês, e se fores pelo browser, tens de pagar os mesmos 10 euros. Só que no browser, a Spotify recebe os 10 completos, e pela Apple tem de pagar 3 destes 10 euros. Certo? O que tu podias fazer para incentivar as pessoas a irem mais pelo browser era dizer, se forem pelo browser tem um desconto de 2 euros. Portanto, mesmo assim, a Spotify ficava a ganhar. Porquê é que a Spotify não faz neste momento isso? Já porque não pode sequer dar esta sugestão de ir pelo browser, mas também porque há outro requerimento que é o preço tem de ser o mesmo. O preço da app tem de ser o mesmo que o preço do browser. E esse requerimento é muito provável que se mantenha, porque o juiz não decidiu, a juíza não decidiu sobre isso. Portanto, nem sequer este incentivo de desviar o tráfego que as apps poderão dar, possivelmente. Não se sabe muito bem ainda. E dizem também que depende muito do settlement, se a Epic Games vai fazer settlement ou não, mas isto estamos numa fase ainda muito inicial de desmantelamento. Isso não acabou aqui também. Claro, é isso mesmo. Vão recorrer e isto não vai continuar. Esta segunda parte de ter os preços iguais entre o browser e a app é algo que a Comissão Europeia está a lutar ferozmente contra, não é? Porque é outra forma de limitar a concorrência. Que não é mais difícil provar que é ilegal nos Estados Unidos do que é na Europa. Porque a Apple o que diz é, basicamente, tens de fazer este preço. Ou tens de fazer este preço em todo lado. Sim. Eu tenho ideia, mas pronto, vai ser giro de ver que mais tarde ou mais cedo isso vai ter que acontecer. E eles vão ser obrigados a permitir qualquer pagamento dentro da app e não vão poder definir os preços. Agora pode demorar mais ou menos tempo e vai ser algo a nível mundial. Vai ser país a país, pouco e pouco. É capaz. A grande questão é a facilidade com que permite o utilizador aceder ao pagamento. Não é? Tu queres pagar com o teu telefone, se usares a Apple Pay é só por a proximidade, podes pagar. Então, não há nada mais simples do que isso. Queres pagar imagina, eu quero pagar com o meu cartão. Essa foi outra investigação aberta hoje, se eu não me lembro, se eu não me engano. Se não foi hoje, foi há pouco tempo, pela União Europeia. Eles só permitem pagar com NFC a Apple Pay. NFC, que é o Near Proximity Format, ou uma coisa assim. É tipo o contactless do telemóvel. Eu pago com coisa, mas não é Apple, o meu telemóvel. Pago com a... O que é que chama aquilo em português? MBWay. E eles dizem que é por uma questão de segurança, mas a verdade é que... Mas então o que é que estás a dizer é que no iPhone não daria para fazer isto que eu faço, que usar o MBWay para encostar o telemóvel, e para quem nos está a ouvir, isto não estamos a falar de ler o QR Code, estamos a falar de encostar o telemóvel ao terminal de multibanco das lojas e dos restaurantes, encosta-se simplesmente, e depois no meu, às vezes, a partir de um certo valor, pede-me um código. No iPhone eu já vi que dá para fazer só apontar a câmera e reconhecimento facial para dar o ok.
Estás a dizer então que não daria para fazer isto com o Não, MBWay? só funciona o Apple Pay, é o único meio de pagamento. Okay. Aliás, tu no Apple Pay tens acesso, podes dar acesso aos teus cartões de crédito e de débito, depois clicas 2 vezes de lado, ele mostra-te os cartões, escolhes um e depois fazes. Mas vai via Apple Pay. Eu tenho Google Pay, nunca por acaso nunca reparei nisso. Okay. Mas esse tipo de monopólios, lá está mais cedo, tem que ser liberalizado. Sim. Uma coisa... Eu não acredito que não seja. Uma coisa que a juíza disse algumas vezes, segundo os relatórios que eu li, é que o sucesso não é ilegal. Portanto, o que também mitiga um pouco destas preocupações para os acionistas. O que é que ela quer dizer com isso? Quer dizer que é acionista da Apple? Não, muita da evidência que a Epic trazia é que eles dominam quase 60% dos pagamentos feitos pelo telemóvel, todas as apps dos Estados Unidos. Pronto. E apresentavam isto só assim. Isto só assim é muito fraco como argumento, porque basicamente só quer dizer que a Apple foi bem sucedida em capturar o mercado. Sim, tens de explicar de que ponto é que eles estão a desfavorecer, não é? Ou a impedir concorrência. Mas eu aí acho que há um ponto muito forte em relação à Store, aos pagamentos da Store. O facto de eles taxarem os 30% à cabeça, isso limita os pequenos, nem aos grandes, lá está, é aos pequenos e inovação. E eu, se quiser montar uma equipa e fazer uma aplicação, um jogo ou qualquer coisa para o telemóvel, é muito difícil para mim vir a ter uma empresa bem sucedida quando 30% da faturação é taxada à cabeça. E aí sim, aí é um argumento muito forte, muito mais forte do que esses pagamentos, não é? Que eu não acho que seja monopolista os pagamentos. Pode ser monopolista no ambiente, mas há milhares de maneiras de pagar hoje em dia. Meus amigos, vamos aos nossos temas. Bora lá. Que temas traz Diogo Gonçalves? Olha, eu que várias vezes já aqui foi referido, sou muito cético em relação às criptomoedas, mas vou estudando muito o mercado. E hoje em dia trago uma empresa que surgiu montada sobre jogos descentralizados e baseados em blockchain, que eles chamam Play to Earn. Play to Earn, exatamente. E isto é uma empresa que o modelo de negócio dela está montado em emprestar ou fornecer apoio a jogadores destes jogos. Mas depois já vamos aí à frente. O maior jogo destes e que teve mais sucesso é o Axie Infinity. Está a ter um sucesso louco, principalmente na Indonésia, se não me engano, que é o país de origem. Filipinas. E há muita gente que largou os trabalhos para jogar este jogo e está a ganhar 2 a 3 vezes mais do que ganhava nos seus trabalhos normais. É um tema recorrente no meu grupo de amigos, porque muitos têm filhos ou estão a ter filhos, e os miúdos a jogar telemóvel, e já falámos sobre isso aqui, e eu estava a ouvir este episódio que mandaste, que serviu de base para o teu tema de hoje, e estava a pensar, às vezes para brincadeira em conversa com os amigos, dizer, o meu puto vai logo para o futebol, que é para ver se é bom naquilo e ganhar dinheiro como o Cristiano Ronaldo, e as pessoas veem, e já falámos sobre isso também da China, veem os jogos de computador como um vício quando é demasiado tempo como um vício, mas agora realmente, depois de ouvir isto, pensei, pode vir a ser uma boa profissão, porque claramente estes relatos que tu depois nos vais falar levam a crer que sim. Gonçalo, o teu tema? O meu tema, eu trago hoje aqui uma pequena discussão sobre o value spread, em que é trazido por uma gestora de fundos bastante grande, a AQR, e que basicamente faz um argumento que o barato, ou que parece barato em termos de múltiplos, está cada vez mais barato em relação aos múltiplos que estão cada vez mais caros. Portanto, basicamente o diferencial entre as empresas que têm múltiplos altos está cada vez maior em relação às com múltiplos baratos. E repara que pegando já numa discussão anterior, que eu não disse que value investing
não falei em value investing. Isto é só basicamente o fator value, não é? Só ver os múltiplos baixos e os múltiplos altos. Vamos a isso, porque já houve épocas ou alturas, momentos da história em que estávamos exatamente aí e aconteceram coisas interessantíssimas. Portanto, vamos a isso, são ótimos temas os que vocês trazem hoje. O tema que eu trago hoje vem derivado, como dizem alguns, de um tweet storm ou de um tweet thread, ou seja, vários tweets por um utilizador sobre uma empresa chamada Kambi. E esta empresa, e o Diogo, que é acionista ali da Aspire Global, que é uma empresa de iGaming, podes ir à vontade fazendo correções, alguma incorreção que eu faça. E a Kambi é uma empresa que é provedora de odds para iGaming, para desporto, okay, para apostas desportivas e risk management também para apostas esportivas. E basicamente, eu lembro-me quando estava a estudar a Aspire Global, os especialistas com quem eu falei disseram, curiosamente, opá, tu queres estudar uma empresa nesta área e vais estudar a Kambi. A Kambi é que é boa, não sei o quê. Era a Kambi e a outra Evolution, sim. Pronto, mas a Kambi era tida como, tinha um moat grande, a Kambi e outra que me está a falhar, eu acho que tem isso aqui escrito, que fazia uma coisa similar, ok? E que, ou seja, basicamente providenciava estas odds para montes de operadores, como a Aspire Global, não na altura, mas agora com a aquisição que fez e com outras. Na verdade, a Aspire Global não, fez uma aquisição de uma coisa parecida ou não? A Bet2Bet é do mesmo género. Pronto, mas tinha como grandes clientes a DraftKings e a Penn, que são operadores de casinos, tanto físicos como online nos Estados Unidos, e aconteceu que esta empresa era tida na indústria como uma empresa com um grande moat, muito boa, de muita qualidade, tinha grandes margens, grandes retornos sobre o capital, grande crescimento, era tida como uma ótima empresa. O que é certo é que em 2020, no início de 2020, a DraftKings anuncia a aquisição de uma empresa concorrente da Kambi e ia trazê-la para dentro de portas, como se costuma dizer em inglês, in-house, e ia largar o contrato com a Kambi porque ia tratar de fazer isso in-house. E mais tarde, em agosto, agora a Penn, que era o segundo grande cliente, anuncia exatamente a mesma coisa. E a Kambi vem de $62 por ação para $25 por ação, portanto, uma descida de 60%. E isto levou-me a pensar uma quantidade de coisas e eu tenho uma opinião mas já agora, só para dar um framing, tens de dizer que ela, antes dessa descida de 60%, ela é uma 3-bagger nos últimos 2 ou 3 anos. Muito bem. Por acaso, pensando nisso, também fui ver o que é que ela está a fazer aos dias de hoje, desde o IPO. E o IPO foi para aí há 2 anos e meio, e mesmo assim está a ganhar 50% em relação a essa altura. De qualquer das formas, não invalida que quem comprou há pouco tempo não estivesse a prever um futuro demasiado risonho com base nesse modo, sem dúvida. Eu aqui posso vir a ser, eu agora já sei ali com o Diogo, posso vir, esta conversa, este tema pode levar a discussão. Eu tenho que dizer a opinião sobre a Kambi, mas eu não vou, eu vou extrapolar este caso, não só pela Kambi, porque eu também não sei muito mais do que aquilo que acabei de dizer sobre a Kambi. Mas há aqui coisas que eu vejo com outras empresas, uma delas, e atenção, isto é a minha opinião, e vamos ter opiniões diferentes, eu e o Diogo, sobre a Aspire Global. E sobre a Aspire ou sobre outra qualquer. Primeiro, as coisas gerais. Ou primeiro vamos à Aspire e comparado com a Kambi. São empresas, e a Kambi era tida como uma empresa com muita, ou com grande moat e barreiras à entrada da concorrência, enquanto eu acho que por exemplo, a Aspire ou outras do iGaming não tenham tantas barreiras à entrada da concorrência, e o facto de estarem a crescer, ou de terem crescido, com aquilo que esse reparo exatamente que vocês fizeram ainda agora, de terem crescido nos últimos anos a uma taxa XPTO muito alta, não quer dizer de maneira nenhuma que venha a continuar a crescer a essa taxa muito alta. E eu acho que é um dos sérios vou-lhe chamar problemas ou defeitos de muita gente hoje em dia, é
Não, isto está a crescer e vai continuar a crescer. Já tens visto este crescimento, estes tipos agora vão para aqui, vão para ali, está a abrir a indústria do iGaming acolá e não sei o quê. Mas depois acontecem coisas como esta. E esta nem sequer estava muito à espera, porque supostamente a Kambi tinha um grande moat. No caso da Aspire, já falámos muito mais recentemente, Diogo. A Aspire, à medida que vai crescendo e quer ir para clientes maiores, maior esse risco é para a Aspire, porque os clientes maiores têm maior possibilidade de fazer o que a Aspire faz em casa, não é? Mas eu não queria, eu agora lembrando da Aspire por estar na mesma coisa, mas não queria muito particularizar na Aspire, mas vamos aí se tivesse alguma coisa a dizer. Eu ia dizer que ela, logo à partida, ela não quer esse tipo de clientes, ok? Ela, desde sempre, e mesmo agora diz que não quer Tier 1, os clientes Tier 1, não quer mas os quer maiores os grandes. players. Não quero. Eu lembro de ver que a estratégia deles era sair dos pequenos, que era 80%, davam 20%, era até o mesmo número do Pareto dos Príncipes, e queriam ir para os grandes. Queriam ir para uns maiores, mas não é os Tier 1. Ela sempre disse que não quer a Bet, ou não quer a DraftKings, ou etc. Okay. Porque, e ele sempre disse isto, há muitos anos que diz que há uma tendência de consolidação na indústria, não é? E os maiores vão querer ter as coisas dentro de casa. Mas é um risco que tu estás a dizer, claro. Agora aqui, só para dizer que nenhum cliente da Aspire Global é mais do que 5% da faturação deles. Portanto, era exatamente isso que eu ia perguntar, em relação à Aspire Global, mas também em relação à Kambi. Quanto é que representavam estes dois maiores? Ia ver, mas depois não tive tempo e não fui ver. Mas depois eu prometo que voltarei aqui e direi no próximo episódio. Mas aqui claramente a concentração ao cliente é um fator muito material, não é? E essa pode ser uma diferenciação importante entre as duas empresas. Além de que, quanto mais pequena uma empresa aqui, menos força tem de negociação e de tentar fazer alguma coisa com... Mas supostamente a Kambi era o... Não, ele está a pensar nos clientes. Ele está a pensar nos clientes. Ok. Ou seja, uma DraftKings, neste caso, que é a maior empresa de apostas esportivas nos Estados Unidos, de casino online, tem uma força para tentar passar essa parte para dentro de casa do que uma empresa muito pequenina, não é? Não tem essa capacidade. Mesmo que quisesse, não tinha essa capacidade. Portanto, aí temos coisas fundamentais a tirar desta história. Concentração de clientes é um risco. Pelo menos é uma que eu tenho, e vocês sabem, eu tenho visto, e o Gonçalo no outro dia há uma empresa que eu tenho no portfólio que eu disse aqui há uns tempos, arrependo de não ter comprado quando ela veio abaixo de 30 e que vou escrever já aqui, se ela vier abaixo de 30 eu vou comprar. E ela veio agora abaixo de 30, eu não comprei, escrevi uma análise e o Gonçalo manda-me um WhatsApp assim com as minhas palavras, fez um print screen das minhas palavras, olha lá, pá, ela está abaixo de 30. e eu disse ao Gonçalo, e até posso escrever um post sobre isso, que eu desde essa primeira análise, ou segunda ou terceira, mas desde essa análise, a concentração de clientes eu comecei a vê-la como um sério risco que não existe até ele estar lá. Ok? É tipo, e agora vai ser bonita, o terremoto em Lisboa, ok? Eu agora ando a ver casas, ou para arrendar, ou para comprar, mas ando a ver casas, e sei de um amigo que é geólogo, que comprou uma casa longe de zonas propícias, especialmente os solos, ok? E eu pedi-lhe a carta de solos de Lisboa para ver se, eventualmente, comprar uma casa. Eu não quero comprar uma casa nos piores solos de Lisboa. E isto é daquelas coisas que quem ouve diz, pá, isso agora quando é que vai aparecer? Mas é daquelas coisas que não é o risco até ser um risco. E quando é um risco, destrói tudo. Portanto, é um risco de 100%. Faz-me sempre lembrar, o Charlie Munger contou uma história de uma seguradora de casas que só faz seguros de casas em São Francisco, que ela só fazia. Aquilo era um negócio que não fazia sentido nenhum. Aquela empresa não era uma empresa, aquilo era um esquema quase, né? Porque se só seguras casas em São Francisco, no dia em que houver um terremoto em São Francisco, não tens dinheiro para pagar. Né? Até lá, isso é como eu dizer assim, olha, vocês dão-me, em vez de dar os 2 euros ao Euromilhões, né, dá-me 1 euro a mim. E eu, se ganhas Euromilhões, ficas com Euromilhões. Entretanto, eu fico com o euro. Tu nunca vais ganhar Euromilhões. Não? Estás a pagar ali metade das coisas. Mas se um dia ganhares Euromilhões, eu também não tenho dinheiro para pagar. E é um bocado essa política. É a mesma coisa, são aqueles riscos que são muito longe, é long tail, acho eu que é assim o termo técnico financeiro, mas quando acontecem, pá, dão cabo de um gajo. Pronto. Portanto,
para mim, e agora Gonçalo, para te responder aqui ao vivo, ou em direto, não é em direto, mas para mim, a minha perspectiva evoluiu para ver a concentração de clientes como um grande risco. Outra coisa aqui, no caso da Kambi e de outras que tal, é as pessoas que diziam que eu vi montes de lados, que a Kambi tinha um modo gigante e tinha umas barreiras à entrada de concorrência gigantes, na realidade não entendiam a empresa e a indústria na sua plenitude. E muita gente diz, não, o Buffett é um velho que diz que não entende empresas de tecnologia. O que ele não entende muitas vezes, eu não lhe quero pôr palavras na boca, mas o que ele não entende muitas vezes é a defensibilidade das empresas de tecnologia, porque não entende completamente a facilidade de replicar aquilo que elas estão a fazer. Ok, tipo uma Kambi que provém, falta uma palavra, um provedor provém, olhem, agora está-me a dar uma branca, mas pronto. Fornece odds. Eu não faço, e pá, vocês podem me dizer, tem um ROIC de 70%, tem margens constantemente a crescer, eu não faço a mais pequena ideia se é fácil ou não prover odds. Não faço ideia. Pelos vistos até é fácil. É relativamente fácil para um player grande, não é? Estou a falar de um player grande. Mas eu não faço a mais pequena ideia. Portanto, por mais que ela tivesse a crescer e por mais que ela tivesse grandes retornos e tal, eu não ia saber. E pelos vistos, estes super entendidos, que eu vi vários quando estava a estudar a indústria da iGaming, não são assim tão super entendidos after all. O Gonçalo estava ali, não sei se queria dizer alguma coisa. Pareceu-me que sim. Não. Principalmente numa indústria. Epá, isto tem algumas semelhanças com marketplaces, não é? É como se fosse um bocado marketplaces de software, não é? No sentido em que tu queres, quanto mais empresas houver, não é? Do casino online, e quanto mais pequenas forem, mais forte tu és como provider. E é um bocado a mesma semelhança com os marketplaces. Tu queres um mercado fragmentado, em que haja muitos e que sejam todos pequeninos. Ou seja, eles pequeninos não têm força para fazer nada e tu, que agregas todos, não é? É que controlas o que se está a passar. É um dos motivos que se dá porque é que o mercado, por exemplo, europeu, de alguns marketplaces, como por exemplo a reserva de hotéis, não é? Porque é que a Booking teve muito mais sucesso que a Expedia nos Estados Unidos. É porque na Europa há milhares de hotéis e muito mais pequenos. E nos Estados Unidos aquilo é dominado por poucas cadeias. Então as cadeias têm muito mais força. E os programas de lealdade também têm muito mais força nos Estados Unidos. Tens o cartão da Wilton e depois tem daquelas cadeias mais de média gama, muito usada em viagens de trabalho. Isso é muito, muito forte lá. Cá não é tanto. Se os clientes a quem tu forneces são poucos e são grandes e fortes, epá, mais tarde ou mais cedo eles têm mais força que tu. Eles vão tentar fazer e buscar a tua margem, aquilo que tu estás a comer-lhes, não é? E isso funciona a montante e a jusante. E ótimo ponto que eu não escrevi aqui nas coisas nas conclusões, que é estar também atento às dinâmicas da indústria dos clientes, especialmente se for um B2B, não é? E dos suppliers também, porque se de repente os teus fornecedores estão-se a consolidar e tu, em vez de teres 10 fornecedores a quem podes comprar peças, de repente tens um, também estás tramado. Não é só abaixo, mas também acima. É importante ver as dinâmicas da indústria. Muito bem, exatamente, malta. E isso é um ponto contra a indústria dos suppliers em casino online, é que tem havido consolidação e vai continuar a haver. Principalmente porque o mercado hoje em dia está muito mais global, não é? Uhum. E com a abertura dos Estados Unidos, que é um mercado praticamente inexistente, não é? Eles vão ter que se consolidar para ter força. Não é? E depois estou-me a lembrar também de uma terceira coisa que poderá proteger a Aspire Global, que é as licenças. Não é? Quando a plataforma é detentora de licenças desse determinado país, é muito mais fácil para o operador, ou é muito mais difícil, aliás, para o operador se desvincular dessa plataforma. Porque o operador não pode, porque não tem uma licença. Exato. Tem que tentar pedir. E depois isso também tem a ver com o quão difícil será obter as licenças. Isso também varia de país para país, né? Mas sim. Não tenho certeza se vejo isso como uma
lá está, o meu objetivo não era focar na Aspire, mas não tenho a certeza se isso é uma coisa, porque se um cliente da Aspire em Portugal for à vida, a Aspire até estava a fazer, a dar bónus aos clientes, ou a perder dinheiro com os clientes para os incentivar a ganhar cota de mercado, e já falámos sobre isto, que eu acho que é uma corrida race to the bottom. A Aspire, se o cliente não está em boas condições, também vai perder no limite. E se entram outros clientes com outros operadores e ganham-lhe cota de mercado, tanto faz se o cliente da Aspire Global pode sair ou não, não é? O problema é entrarem, é que a licença que eles têm nos Estados Unidos é para os jogos, mas na parte da plataforma, a plataforma tem que ser adaptada aos países, tem que haver imensas, e aquilo é muito complicado. Principalmente alguns países da Europa, como a Alemanha e a Holanda, aquilo tecnicamente é muito difícil, demora muito tempo para eles se adaptarem e para as licenças. E a questão é essa, é que é muito difícil. Tu podes ser muito grande nos Estados Unidos, mas não entras na Alemanha se não adaptares na Alemanha. Epá, mas o que me disseram, os tipos com quem eu falei, e um deles trabalha numa dessa, diz, epá, qualquer tipo pode fazer uma plataforma. A nossa plataforma, dizia ele, que é uma espanhola, era uma folha de Excel que depois foi evoluindo e é uma plataforma. É a melhor do mundo? Não. E dava-lhe montes de dores de cabeça. Hoje em dia, eu hoje em dia duvido. Desde junho que eles licenciaram isto na Alemanha. Isto depois também depende de mercado para mercado. Pois, exatamente. Depois a Suécia acho que ainda é pior, não era a Suécia? Acho que é assim. A Alemanha neste momento é dos mais complicados. Entrou agora em junho as licenças. Uhum. Mas tem que haver adaptação e isso é muito difícil. Podes ser muito grande noutros lados e depois não consegues entrar ali. Mas isto para dizer que pá, muita gente foca-se naquilo. Primeiro, o que diz este tipo no Twitter é grandes economics não são prova de um moat, e aqui está o exemplo, não é? O simples facto de ter grandes números e grandes ROIs e tal não é sinónimo de longevidade do moat, e claramente aqui não foi. E depois outra coisa acho eu, isto é aquilo que vejo muito nas redes sociais, as pessoas muitas vezes, a maior parte das vezes, não estão preocupadas em perceber o que é que pode acontecer mal. Então, estão preocupadas só naquilo que pode acontecer, isto vai to the moon. E simplesmente não fazem contas, não se percebem, se acontecer isto, se acontecer aquilo, se acontecer aquilo. Eu, hoje em dia, sei que tenho que melhorar muito isto, obviamente, e toda a gente tem que melhorar isto, seja eu, seja o melhor investidor do mundo, toda a gente, mas claramente uma grande percentagem daquilo que eu vejo nas redes sociais é pessoas que nem sequer pensam no downside. E dito isto, vamos passar aqui para o teu tema, Gonçalo. Vamos a isso? Bora lá. Então, só um bocadinho de contexto no que é esta gestora de investimento, AQR. Eles basicamente estão a gerir cerca de 140 bis e são 250 se incluirmos a alavancagem. É um fundo quant. Aliás, o nome AQR quer dizer Applied Quantitative Research, portanto, e tem cerca de 40 estratégias diferentes, todas elas quant. A estratégia maior, curiosamente, neste momento, é a que aposta na reversão à média do value versus growth. E é que tem corrido pior. Fui ver aqui uns dados históricos e em 2019 caiu 16%, em 2020 caiu 19% e no primeiro trimestre do ano recuperou parte destas quedas, subiu 20% em 2021. Tu estás a falar da relação entre um e outro? Eles têm uma estratégia que eles chamam long short. Uhum. E basicamente têm apostado na reversão ao mean da parte dos múltiplos, das empresas com múltiplos mais elevados para as empresas com os múltiplos mais baixos. E esta tem tido a pior performance. Curiosamente, lá está, há vários fatores que explicam algumas anomalias do mercado, não é? Basicamente, uma anomalia é todo o alfa gerado sistematicamente que a competição não elimina. Então vamos lá trocar isso por miúdos, Gonçalo. Pronto, basicamente, imagina, o value é um dos fatores, claramente não tem resultado nos últimos anos, pelo menos nos últimos 10 anos não resultou. Os outros dois, bastante conhecidos, é o momentum, não é? Apostar que a tendência anterior continua, e este tem resultado bem, e small caps, basicamente é o fator de liquidez,
e este também tem gerado retornos extra para quem está disposto a investir em ações menos líquidas. O fator de liquidez é falsamente percebível que tem um custo que está escondido, não é? Tu não podes vender e comprar tão facilmente, logo para comprar queres ter um retorno superior. Agora, não há grande razão, por exemplo, para o Momentum existir, a não ser os custos de transação. Pronto, estas duas estratégias, eles têm um fundo chamado Momentum, que deu 16% ao ano desde 2009, e tem um fundo chamado Small Cap, Factor, não é? E que deu mais 15% ao ano desde 2009 também. Pronto, esses dois têm estado a correr bem. Agora, a estratégia do Value não tem corrido tão bem. E eles, desde pelo menos 2017, têm sido muito vocalmente defensores da parte de Value e estarmos em territórios de bolha. E aqui atrás de mim temos basicamente o que mostra o spread entre as ações que estão mais caras. Portanto, eles têm aqui vários percentis, mas são as 5% das empresas mais caras em termos múltiplos em relação às 5% de empresas mais baratas em termos múltiplos. Portanto, e temos aqui que agora estamos mais ou menos aos mesmos níveis que estávamos quando houve em 2000 a Tech Bubble e também aos níveis da crise financeira. Portanto, os picos anteriores coincidiram com alturas que houve, nos anos a seguir, houve uma grande outperformance da parte de valor, o que não quer dizer necessariamente que aconteça neste momento. Eles acham que sim. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver aquele vídeo, mas eles explicam que parte deste diferencial é explicado pelo crescimento, obviamente, não é? Estas empresas de múltiplos mais elevados são expectáveis que cresçam a um crescimento superior, mas que eles acham que o crescimento que está embebido nos preços não faz qualquer sentido. E eles depois têm um gráfico que colocam a mostrar o que é que esperam de cada coisa. Por exemplo, entre os anos 90 e 2017, as ações baratas, não é, de múltiplos baixos, tiveram crescimentos de resultados a cerca de 8% ao ano. Enquanto as ações mais caras, pelo menos em termos múltiplos, lá está, cresceram a cerca de 14% ao ano. Pronto, este diferencial foi 4% ao ano. Neste momento, o que eles estimam é que as ações com os múltiplos baixos cresçam a cerca de 10% ao ano, enquanto as de múltiplo elevado cresçam a 14% ao ano. O diferencial, neste momento, eles apontam para estar a cerca de 2%. E esta premissa que eles se baseiam fortemente para explicar e dizer que este gap não faz grande sentido. Não sei se estão a conseguir acompanhar, estou a ser demasiado complexo sem auxílio aqui da apresentação. O ideal para um dia temos que conseguir fazer isto. Desenhar um quadrão. Isso, fazer. Por acaso, nós não temos, por acaso, se calhar temos como desenhar coisas e mostrar. Se calhar isso não ia ser live e tudo hoje, mano. Agora pois é. Sim. Eu, com pena dos nossos... Se calhar, se eu partilhar o ecrã, conseguem ver, não é? Mas depois quem ouve pelo Spotify não vai conseguir ver, obviamente. Que vão ao YouTube. Vamos lá, tenta lá. Aqui. Share screen. Isto tem todas as probabilidades de correr mal. Vamos lá ver. Diz Diogo. Eu ia comentar, essa premissa por si só não diz nada. Porque não é só a quantidade de crescimento, é a qualidade de crescimento. Eu consigo crescer muito se pedir dinheiro emprestado, não é? E desatar a crescer acima do custo de capital, eu consigo crescer imenso. Estou a destruir valor, não é? Portanto, abaixo do custo de 14%, capital, abaixo, exato. Portanto, a crescer a 14 ou a 10, ou isso, por si só não diz nada, depende da qualidade desse crescimento. Mas isso não é fácil de medir, não é? Aliás, não é possível quase. Portanto, sim, eu não consigo. Só que não consigo partilhar o ecrã porque... Estamos em tertúlia, em conferência, é isso? Não, diz aqui que the host disable participate screen sharing. Portanto, mas eu nunca fiz nada disso. Bom, deixamos para outra vez.
Lá está, exatamente. Nem todo o crescimento tem qualidade semelhante, se bem que eles aqui falam de crescimento de resultado por ação, e se esse crescimento for elevado, também aumenta os retornos sobre o capital. Portanto, há aqui essa mitigante, não é só crescimento de vendas, nem crescimento no total, não é emitir ações e crescer por crescer. Portanto, tens de crescer mesmo por ação. De qualquer das formas, o ponto que me parece mais estranho é a diferença entre o crescimento das empresas com múltiplos mais baixos para aquelas que estão com um múltiplo mais alto. Eles estimam esta diferença em apenas 2,5%, que me parece muito baixo. E em nenhum dos casos eles falam em decrescer, não é? As hipóteses é sempre crescer, mais ou menos um bocadinho, nunca há aí um grupo que não vai crescer. Não, isto aqui estamos a falar do mercado como um todo e a olhar para as mais baratas e para as mais caras. Historicamente, nenhum destes grupos teve um decrescimento sustentado dos seus resultados. Não é? A economia como um todo tende a crescer, há umas que crescem menos e outras que crescem menos. Mais. Mas o que eles dizem é que o gap entre o crescimento destas duas classes de empresas, digamos assim, nunca foi tão baixo. E a mim parece-me que nunca foi tão alto. Não é? Porque agora, em que é muito mais fácil crescer com menos capital... Diz. Explica-me o gráfico atrás disto. Tu me estás a dizer que o gap é pequeno, mas o gráfico atrás de ti, o spread, como é que se liga o que tu estás a dizer com o gráfico? Então, este gráfico só faria sentido se a diferença de crescimento entre as empresas com múltiplos altos e as empresas com múltiplos baixos fosse alta. Ok, exatamente. Portanto, a única coisa que explica a diferença dos múltiplos é a velocidade de cresce os cash flows que a empresa gera. Por ação. E agora, eles depois foram olhar para os crescimentos destes grupos e estimaram que o diferencial entre os crescimentos destes grupos nunca foi tão baixo, enquanto o spread nunca foi tão alto. Ok, portanto, estamos a pagar muito mais quase pela mesma coisa, pelo mesmo crescimento. Vamos dizer segundo que o value e o growth vão crescer o mesmo, só que o growth está muito mais caro do que o value. Exatamente. Se crescessem o mesmo, teriam os mesmos múltiplos, não é? Não faria muito sentido, não é? Agora, a questão é se o diferencial de crescimento vai ser mesmo aquilo que eles estão a estimar ou não. E a mim parece-me que um diferencial para o universo de empresas de só 2,5% é muito pouco. A mim parece-me, mas eu não sou quanto. Sim, eu acho que nunca foi tão fácil, não é? As empresas que têm um modelo de negócio bem sucedido crescerem a ritmos absurdos. Sem recurso a capital. Não é? Exato. Há um ou mais livros, eu estou a tentar lembrar-me e vocês ajudem, por favor. Aqui o que interessava saber também, não é só, mas também é nos outros picos anteriores que nesse gráfico que tens atrás de ti, Gonçalo, depois na queda quais é que não caíram tanto e quais é que recuperaram mais. Eu lembro de quando estava a começar a investir, ler que as value e as mais pequenas tiveram menos quedas e recuperaram mais rápido, mas não me lembro de qual foi o livro ou os estudos ou os autores que falam disto. Alguém se lembra? Será o Investing for the Long Run do Siegel? Não. Eu ainda não li esse. Porque depois há aquela história, ok, está bem, mas depois as growth, as de qualidade, e agora estou lembrando do Terry Smith, essas recuperam, tudo bem que estão caras, estão 30 ou 40 vezes lucros, mas depois também recuperam muito mais rápido do que as empresas más. Vêm mais abaixo, mas também recuperam mais rápido. E agora estava a tentar lembrar-me, e hei de me lembrar depois um dia mais tarde, e pelo menos assim à primeira vista tem alguma razão a esse ponto de vista. Por outro lado, o outro lado é uma empresa com um PER de 2, e eu não sei onde elas estão, mas não importa, não vai descer assim tanto, acho eu, como uma empresa de PER 50, não é? Pelo menos empiricamente faz algum sentido. Sim. Há alguns múltiplos que servem de ancoragem. Eu diria mais do que o PER 2 seria, imagina, um dividend yield de 10%, que fosse visto pelo mercado como algo que é difícil, que a empresa não consiga gerar o cash para pagar esse dividend yield. Cria ali uma âncora ao preço muito grande. Dificilmente, mesmo com quedas abruptas do mercado, passa após 20%. Agora, o PER 2, lá está, o mercado pode achar, a empresa gerou
estes resultados do ano passado, mas se calhar nunca mais volta lá porque não vai sobreviver ou porque tem muita dívida ou o que seja. Uhum. E lá está, a primeira grande bolha, não é? Foi aqui a STEC em 2000, aí claramente, portanto, quando a bolha explodiu ou implodiu, as growth stocks tiveram uma performance, uma underperformance gigante, face ao Value, não é? Mas também estavam um bocadinho, as companhias da internet estavam em múltiplos incríveis e muitas delas foram à falência. Depois na Financial, em 2008, não sei bem qual foi os setores, a diferença entre growth e value aí, mas lá está, com o Covid, provavelmente as growth stocks tiveram uma performance, aliás, provavelmente não, tiveram. Foi uma dos bear que não se sentiu isso. Está, uma das coisas que aqui também não está a ser falada, nem nesse gráfico, provavelmente no resto da teoria destes senhores, é as razões pelas quedas, as razões pela subida nesses 3 vezes que estamos a ver aí atrás e depois a razão pela queda. As razões, por exemplo, na tech bubble, era uma especulação desenfreada nas empresas tech. Depois, mais à frente, era uma especulação nas hipotecas, podemos chamar de especulação, nas hipotecas americanas. O Covid veio beneficiar empresas digitais. Portanto, apesar de a história rimar, as coisas não são sempre, as razões não são sempre as mesmas. Portanto, o tipo de empresas que se vê afetado não é sempre o mesmo tipo de empresas. Enquanto na tech bubble as tecnológicas caíram, durante o Covid as tecnológicas subiram. Portanto, extrapolar coisas anteriores à letra para o futuro nem sempre funciona. Sem dúvida. Mas pensando no Terry Smith, não é? O fundo dele não tem só tecnológicas. Quase todos os setores que ele está investido, ou quase todas as empresas, com exceção da tabaqueira, tiveram uma ótima performance durante esta crise do Covid e agora em 2021. Portanto, mas não são necessariamente growth, é qualidade, não é? Mas não é necessariamente exato. growth. Não é? Porque muitas delas não estão a crescer assim muito, ou nada até, não tem a ver com qualidade. Ele tem, por exemplo, uma que já passou pela cabeça, que é a Water Corporation, que vende equipamento de médico diagnóstico, e ela está a crescer 5% ao ano, portanto não é considerada era muito mais uma value do que uma growth, só que os retornos têm sido gera muito cash, recompra muitas ações e é o tal, não é? Tem algum crescimento, gera cash e recompra ações. Não é? Mas tem crescimento, lucro por ação. Tem, mas é pequeno, é muito pequeno. Sim, lucro por ação, sim. Ele até costuma dizer... lucro... Sim, agora a brincadeira. O Diogo só se preocupa com a top line. Não, brincadeira. O gajo assim, lucro por ação. Como é que eu podia esquecer disso? Eu não persigo é que seja. Estava a brincar contigo, porque tu, quando ele disse lucro por ação, lucro por ação, ok. Tipo, sim, não me lembrava que isso existia. Não, eu não percebi o que é que ele estava a dizer, porque ao recomprar as ações, mesmo que não cresça, aumenta o lucro. Exato. Ele até define uma métrica dos retornos dele, é como ele diz, os meus retornos são o free cash flow yield da empresa mais o crescimento da empresa. Estas duas coisas juntas é o meu retorno a longo prazo. E é a métrica que ele usa e efetivamente há 20 anos é verídico, mas se ele comprar empresas com 6% ou 5% de free cash flow yield, né? E se ela tiver a crescer 6% ou 5%, já tem ali os 12% ou 13% ao ano de retorno. Portanto, as empresas dele não precisam crescer muito, como ele diz. Olha, aqui está uma coisa que, agora, cortando completamente com o tema, desculpem, Evergrande na China, não falávamos sobre essa empresa de construção que, pelos vistos, está em maus lençóis. Mas eu acho que podemos falar no próximo episódio que eu vou aprender sobre ela. Mas, senhores, vamos passar a... sim, Diogo? Evergrande está em muito maus lençóis. Aliás, não sei se viste hoje até uma data de chineses investidores que estão lá às portas. Sentaditos no hall. Mas eu discordo daquilo que se diz do risco sistémico. É isso, eu não sei conversar, já vi os dois lados da barricada, não sei
Não tenho uma opinião, nem sei argumentos para falar muito disso. Daí que estava a dizer que mais uma semaninha ou duas para ler alguma coisa mais. Mas quanto ao risco sistémico, depende do montante de dívida que eles tiverem, não é? Qual é o montante de dívida? Ainda são para aí uns 200 bis. E short term é 200 bis, no total acho que é 600. No total acho que 600. Não, mas a história é os bancos que estão a emprestar. Os bancos, e agora já há outra, acabei de ver há bocadinho no Twitter, já há outra construtora também mal lençóis. Aí está. Sim. Mas isto tem acontecido, só dá um bocadinho de background, é que a China tem permitido as empresas irem à falência e muito recentemente não tinha permitido, salvava todas. E gradualmente mais e mais empresas têm ido à falência e o que tem sido visto até hoje, pelo menos, como um grau da economia a funcionar mais como uma economia de mercado. Yeah. Não é? A questão é que a dimensão... aliás, o ano passado foi o ano que mais empresas foram permitidas ir à falência na China e foram só cerca de... tinham os valores, mas tem uma ordem de grandeza de 100 bis no total durante um ano. Foi permitido ir a default, ir à falência. Portanto, multiplicar isso por 6 só para uma empresa não se sabe bem se terá ou não terá risco sistémico. Por outro lado, a maior parte da dívida estará sobre os bancos estatais e os bancos estatais serão facilmente assegurados pelo Estado. E isto leva, eu no outro dia mandei-vos, foi a primeira coisa que li sobre a Tether e a Evergrande, e pelos vistos havia ali era um tipo, não sei se quanta conspiração era aquilo, porque eu não entendo a tecnologia, mas que há ali muita coisa relacionada com a Tether, que é uma stablecoin, é uma confusão muito grande, mas que a coisa podia alastrar-se por causa disso. E isso então, vamos fazer o segue para o tema do Diogo, se tiveres acabado, Gonçalo. Acabaste? Sim. Força. Não, é isso. Fazemos ali o tema para o Diogo, que eu estava a ouvi 15 minutos do podcast, e depois ponho aqui o link, espero não me esquecer, o link para o podcast. Diz. Deixa-me só fechar. O que é que são... Hoje em dia, na verdade, o que é que são 200 bis ou 600? O ano passado, a Fed imprimiu 3,5 trilhões, meu. Isso é um erro de arredondamento, quase, meu. Isso para ter escala hoje em dia, para ser um problema, tinham que ser valores superiores. Não, certo. Esse é um argumento, e lá está, para o governo chinês não seria muito dinheiro. Mas tendo em conta os defaults históricos, sim, agora fui confirmar os dados para 2020, que foi o ano que mais empresas faliram da China, e no total faliram 150 bis de yuan. Portanto, dividir por 6 dará em dólares. Eu não sei se os 600 que estavas a falar eram em yuan ou eram em dólares. Talvez em yuan. Talvez em yuan. Portanto, seriam 100 bis. Pronto. E aliás, está, são 100 bis. Também não... Não é assim tanto. Hoje, aos dias de hoje, year to date, na China, deixaram ir à falência cerca de 100 bis de yuans. Metade dos quais foram empresas detidas pelo Estado, curiosamente. Então, estão a tentar deixar o mercado funcionar. Aquilo ainda tem, que eu não sabia, tem imensas empresas, são chamadas SOEs, como eles dizem, são State-Owned Enterprises, tem imensas empresas estatais em muitos sítios. Ou normalmente o que acontece mais é tipo, cá nós chamaríamos, não é bem PPPs, mas é tipo, são joint ventures em que o Estado entra com uma parte de capital e o privado entra com uma parte de capital. Foi como os descobrimentos foram feitos. A sério? Eles têm muitas empresas assim, que é mix, e são parcerias. Devemos voltar a este tema, porque eu gosto muito deste tema. Vamos agora ao teu tema, Diogo. Eu estava a dizer, quando estava a ouvir o podcast, eu ainda só ouvi uma parte do podcast, eu senti-me um velhinho a ouvir os miúdos falar sobre jogos de computador, ok? Parecia que tinha 100 anos. E vamos lá, diz-nos o que é que nos trazes hoje. Olha, há um senhor senhor jovem, ele é jovem, que eu ouço muito, que eu gosto muito das dissertações dele, que tem um blog que se chama Not Boring. Não sei se já ouviram, se já viram alguma coisa dele. Pronto, tem um Substack hoje em dia.
e também tem um podcast. Ele na verdade ele escreve, mas depois grava-se a escrever, grava-se a falar o que escreveu, e também podes ouvir no podcast. E ultimamente ele tem cada vez mais se debruçado nas criptomoedas. E é das pessoas que... Ele até criou também um venture capital para ele e para alguns dos subscritores dele. Ele é espetacular, faz dissertações incríveis acerca de empresas e tem sido das melhores coisas que eu li para se tentar perceber o mundo, algumas coisas no mundo das criptomoedas. Principalmente ele tem uma da Ethereum, tem outra da Solana mais recentemente, e isto já vem nessa sequência das últimas coisas que ele tem vindo a falar da Solana. E o que é que eu me deparei? Deparei-me com ele num artigo em que ele escreve sobre um jogo, que é o Axie Infinity, que é um jogo que está a ter imenso sucesso nas Filipinas. Basicamente é um jogo baseado em tecnologia blockchain, descentralizado, em que a ideia inicial por trás daquilo é os jogadores são os donos do jogo. Ou seja, a equipa criou aquilo, obviamente ao início deve ter deixado alguns tokens para eles, não é? Algumas vantagens para eles, mas depois os jogadores é que são os verdadeiros donos do jogo. E o que é que isto significa? É que todo o valor económico que o jogo gera é distribuído por quem está a jogar. Isto, obviamente, é em forma de uma moeda, não é? Um token, uma criptomoeda baseada no jogo. Então, como é que este jogo funciona? A ideia é, este jogo foi baseado no jogo de Pokémons antigos, e tu, basicamente, é um jogo de aventura, com mapa, tu andas por lá, e tens que procurar, e podes entrar em batalhas com outras pessoas, e o teu objetivo é apanhares ou criares Axies, que são uns monstrozinhos pequeninos. Isto, para começar, tu, na verdade, para poder jogar o jogo, tu tens que ter 3 Axies. Ora, em vez de comprares o jogo, o que tu tens de fazer é... Os Axies são NFTs, e tu tens que ir comprar 3 Axies NFTs e tens que os deter para poder estar a jogar o jogo. Então, esta é logo a primeira premissa, que é uma pessoa tem que comprar NFTs para poder jogar este jogo. E depois, o que acontece é... Como é que estes Axies depois são criados? E, desculpa, sabes quanto é que custam os 3 NFTs? Isso varia, não é? Lá está. Sim, flutua, mas mais ou menos nos últimos. Quando eu vi este podcast, foi semana passada, há 2 semanas, 3 deles estavam em média entre 500 a 1000 dólares. Ou seja, é como se o jogo, para tu poder jogar o jogo, tinhas de pagar 500 dólares à volta disso. E basicamente, como é que depois estes Axies são criados? Tu, quando entras em batalhas com outros jogadores, não é? Tipo batalhas de Pokémon, quem ganha a batalha recebe um item especial, que eu agora não estou a lembrar do nome. E é através desse item que uma pessoa pode ser um breeder destes Axies e gerar Axies destes. E tu, o que acontece é que depois de teres Axies desses, podes tê-los contigo para poderes entrar nas lutas, ou podes vendê-los a terceiros. E, portanto, o Gonçalo abandonou-nos um bocadinho, mas continua. Basicamente, o que acontece é, para um jogador novo entrar no jogo, ele tem que comprar Axies. E quem pode ter Axies para os vender são os próprios jogadores ao jogar o jogo. E, portanto, é assim que, à primeira vista, os jogadores fazem dinheiro. Os jogadores tentam criar novos Axies e depois, enquanto houver os jogadores a querer jogar o jogo, eles têm que comprar esses Axies e tu podes vender esses Axies aos jogadores novos. É um Ponzi Scheme? Tem características de Ponzi Scheme. Agora, é engraçado tu dizer isso. Ao início também pensei logo, isto claramente tem características de Ponzi Scheme, mas por outro lado, isto faz algum sentido, porque se tu vires um jogo online, não é? Se olhares para um jogo online tipo Fortnite ou, sei lá, agora Minecraft, não é? Estes jogos também, efetivamente, o valor deles aumenta quanto mais jogadores estiverem a jogar este jogo. Okay. Mas tu não vês isso como um Ponzi. Mas, efetivamente, o dono do jogo ganha quando mais jogadores houver, nem que seja porque eles compram. Aqui o princípio é exatamente o mesmo. Não é? Há duas coisas. Só que os donos do jogo são descentralizados, não é? Não é uma entidade, é toda a gente que vai jogando, é como se fosse um bocadinho acionista, e comprares estes Axies, não é? É como se estivesse a comprar equity no jogo. Duas coisas. Primeiro é, quem é que
que cria esses Axis e quem é tipo o criador, e suponho que ganhe São dinheiro. os jogadores. São os jogadores que criam. Mas, Sim, tipo, exatamente. mas como é que eles fazem tipo, a parte técnica? Não fazem, só que se criam no jogo, chegam a um sítio e ele cria-se? Eu não percebia, eu não joguei o jogo, não é? Decidi não comprar. E portanto, eu não sei essa parte mais técnica, mas eu sei que ao ganhar as batalhas recebes um item especial, que não é um Axis, é um item que te permite gerar esses tokens. E precisas de fazer qualquer coisa, que eu agora não sei. Não sei se é dentro do jogo ou fora do jogo, mas é com isso que tu consegues criar tokens de Axis. E depois há a malta do outro lado do mundo a ganhar dinheiro, bom dinheiro com isto, é isso? Há malta a ganhar bom dinheiro com isto. Nas Filipinas há pessoas hoje em dia a fazer mais de $2.000 mensais a jogar este jogo. E o que acontece é que isto está a ter uma grande popularidade, mas o que eu achei mais interessante nem era o jogo. Mas isto está a ter uma imensa popularidade e efetivamente hoje em dia tens de pagar $500 ou $1.000 para poder jogar o jogo. E então, isto para a maior parte dos filipinos, não é? Que querem fazer isto de vida porque estão a trabalhar em condições muito mais precárias, eles não têm este dinheiro. E o que acontece é que há uma empresa que a sigla dela é YGG, eu agora não estou a ver aqui o que é que significa, mas que eu já não me lembro. O Gonçalo já está em cima do assunto. Yield Guild Games. Yield Guild Games, yeah. Que é basicamente uma empresa que o que faz é, ela investe nestes jogos, investe na Axis, ou seja, compra imensos tokens destes, não é? Imensos Axis, e depois, quando os novos jogadores querem entrar no jogo, eles não têm dinheiro para comprar estes Axis para poder jogar. Mas esta empresa empresta-lhes estes Axis para eles jogarem, e depois, à medida que eles vão gerando novos Axis dentro do jogo, come-lhes uma percentagem desse lucro. É um banco? É uma espécie de banco. É uma espécie de banco. Então, basicamente, eles emprestam isto e depois estão até tu pagares de volta, podes pagar os Axis de volta, ou então podes continuar e todos os dinheiro que tu gerares, 10% de comissão é para esta empresa. E o que esta empresa faz é andar atrás de jogos destes, o Axie é o maior deles todos, investe nesses jogos que acha que vai ter sucesso, ou seja, compra esses tais tokens e depois empresta estes tokens aos jogadores e rouba-lhes fica-lhes com uma parte do dinheiro gerado. adorei, agora rouba, fica com uma parte. Então, o tipo que está a ser entrevistado pelo Patrick O'Shaughnessy não é o criador ou dono do Axis, é sim da empresa que financia os jogadores? Exatamente. Okay. É um gajo que criou uma empresa que tem andado atrás destes jogos para fazer estes esquemas, para investir nos jogos e depois potencializar, servir tipo de empresa financeira. E eles compraram também outras coisas, não é? Compraram também, quando há jogos que têm terrenos, eles compram os terrenos dos jogos, tudo o que não pode ser multiplicado e que funciona como um NFT, que eles acham que poderá ter valor no futuro, eles compram. Yeah. Faz lembrar aquele Earth 2 de que já falámos aqui que os meus amigos andavam a comprar, que não se sabia bem para que é que ia servir. Mas mesmo isto tu dizes, Gonçalo, que não pode ser replicado. Tipo, no jogo. Não pode ser replicado no jogo. Se comprares Portugal num jogo e houver registro que tens aquilo, tens Portugal, ninguém pode replicar o Portugal. Sim, agora estava a pensar no Super Mario. Tu podes construir quantos níveis quiseres Super Mario. Ok, Portugal não podes. Okay. Sim, daí está eles terem dado o exemplo do mapa. Um mapa que, tipo planeta Terra, que não pode ser expandido. Se comprares um terreno, o terreno é teu. Eu quando estava a ouvir isto, especialmente esta última parte que estavas a comentar, Diogo, de financiar os jogadores, estava a pensar no metaverso, porque isto é a base do metaverso, não é? E já aqui cheirámos um bocadinho isso, estava a pensar, a quantidade, foi aí que me senti um velhote, a quantidade de coisas que estão a aparecer aqui, que um gajo não faz ideia onde é que vamos estar daqui a 5 ou 10 anos e que vão aparecer, e a economia que isto vai gerar. Eu achei principalmente interessante o conceito dos jogadores prosperarem com o jogo, não é? Se o jogo tiver sucesso, tu efetivamente fazes dinheiro com aquilo. A minha dúvida maior, aliás, eu fiquei com imensas dúvidas, eu adorava ter falado com o Patrick, ter estado lá. Eu acho que isto tem potencial para os jogos se desenvolverem ainda mais rápido até do que os jogos de empresas, não é? Porque se os jogadores são entidades, não é, interessadas no desenvolvimento daquilo, pode haver uma grande comunidade de jogadores que também quer melhorar o jogo.
E eu não fiquei confuso nesse ponto, né? De como é que... Será que o jogo está estático? Porque hoje em dia os jogos também não são fixos, não é? Na League of Legends ou na Fortnite há sempre coisas novas a surgirem. Será que estes jogos conseguem ter uma comunidade de pessoas que estão altamente empenhadas em que aquilo tenha sucesso, não é? Porque financeiramente têm incentivos para isso, de poder iterar e fazer com que estes jogos estejam sempre a melhorar e a crescer e a tornarem-se mais interessantes? Mas que não seja, têm interesse em ir procurar amigos para se juntarem, depois vão procurar mais amigos para se juntarem, depois... Sim, mas isso lá está. Essa é a parte que tu podes ver como um Ponzi scheme, mas isso acaba, não é? Tu estás a jogar um jogo, chega a um ponto em que aquilo não tem interesse, não é? Mas se tu estiveres constantemente a criar novas coisas dentro do jogo e a tornar o jogo mais apelativo... Posso-te garantir que algum gajo vai pensar como o Gonçalo agora acabou de pensar e vai fazer um multi-level marketing num jogo desse e vai ser uma febre daquelas. Posso-te garantir, mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Acredito, há sempre pessoas a querer fazer dinheiro à custa de outros. Mas o conceito de giro disto é tu teres equity, tu estás a jogar o jogo, mas aquilo, tu beneficias com aquilo. E se calhar até estás interessado em querer melhorar aquilo, não é? Se tiveres alguns conhecimentos técnicos. Tenho interesse a saber depois como é que o jogo também ganha, tipo o estúdio que desenvolve o jogo, como é que são distribuídos isto tudo? É distribuído por todos os jogadores a mesma porcentagem? Não é? Tu sabes alguma coisa sobre isso? Como assim? Quanto Tipo, mais jogares, maior... entra uma pessoa que mete 1000 euros, esses 1000 euros são distribuídos por todos os outros jogadores igualmente ou... Tu tens de comprar, tu não podes pôr o dinheiro assim, tu tens de comprar esses NFTs. Ok, compraste e o dinheiro depois vai ser distribuído, não é? Pelos jogadores, ou não é esse dinheiro? Esse dinheiro vai para a pessoa que tu os vendeu, não é? Só que a pessoa, para te vender isso, já tem que ter jogado, ou então comprado alguém, efetivamente. Então qual é o dinheiro que é distribuído por todos? Ele é distribuído por todos porque tu, ao jogares, tu geras Axis e tu podes vender esses, estás a perceber? Ou seja, tu estás a ficar com uma parte daquilo que o jogo gera. Até como se estivesse a gerar a minar Bitcoin, só que a jogar. Sim, é como se estivesse a produzir trabalho, não é? É como se estivesse a... Mas quem é que paga a equipa de suporte do jogo? Pois não sei, é uma boa questão. Tens de ter developers, não é? Tens de ter... às vezes vai crashar, precisa de servidores. Sim. Você já viu o Black Mirror alguma vez? A série? Vi, sim, adoro. Sim, espetacular. Há um episódio que os gajos têm que andar de bicicleta horas e horas e horas para ganhar coisas. Não sei se é para saírem, para ganharem tempo, para saírem de uma prisão, uma coisa assim. Não sei se viram esse episódio. E isto parece-me a mesma coisa. Tipo, os gajos ganham... Daquelas bicicletas estáticas. Não é? Exatamente. É. Mas isso até podemos ir mais longe, mano. Tu não achas que a maior parte dos trabalhos, até há uma crítica... o Office era a crítica, até uma crítica a isso. Mas era a crítica desse episódio, não é? Estamos numa rat race. Tu trabalhas, mas a maior parte dos trabalhos não é que sejam inúteis, mas já não têm a relevância do que tinha antigamente. Não é? Não precisam de ser feitos por humanos ou ser feito por ti ou por outro, é a mesma coisa. Daí, o Office é uma crítica dessas. Tens ali 7 temporadas em que o que é que eles estão ali a fazer, a maior parte deles? Não estão a fazer nada daquilo. Vão para lá, escrevem o Office inglês ou americano? Vi os dois. O inglês é pequenino. Mas é melhor o inglês ou não? Eu por acaso até gostei mais do americano. Eu gosto muito do Ricky Gervais, mas até gostei mais do americano. E ele também aparece, não é? Também é convidado especial. Malta, temos 1 minuto no relógio. Querem ainda voltar? Continuar esta conversa? Eu tinha só uma provocação para fazer ao Diogo, e talvez a mim próprio também, é as consequências que esta gamificação, mas aliás, esta partilha dos interesses económicos com os jogadores tem para a Tencent, não é? Porque se esta moda pega... Isto, na verdade, isto pode ter consequências para tudo, a descentralização. O Paki, que é o dono deste canal, Not Boring, diz que isto é a Web 3.0 e que isto, a longo prazo, é a maior ameaça às Big Tech. A todas as Big Tech. Não é para agora, não é para os próximos anos, mas a longo prazo, esta descentralização vai retirar, não é, o poder, ou tem potencial para tirar poder aos grandes monopólios, às grandes empresas.
Portanto é algo, mas ele fala muito melhor sobre isto do que eu. É algo que as Big Tech devem ter em conta, porque neste caso estamos a falar em jogos, mas existem imensos projetos já por exemplo, um dos que ele fala é criar um exchange, uma bolsa de valores, tipo Nasdaq, mas completamente descentralizado, em que o próprio sistema é fidedigno e trustworthy para fazer todas as transações e tu não precisas ter uma entidade centralizada para fazer as transações. E se isso for assim, não é preciso Nasdaq, não é preciso uma entidade estar a comer umas comissões pelo meio. Todo o sistema pode ser totalmente descentralizado e toda a gente que usa o sistema pode ter esse benefício de usar o sistema e não ter que pagar uma entidade externa. Eu agora não me estou a lembrar do nome, acho que é Solanax. Não, tem que ir ver. Na verdade, acho que há vários projetos. Mas de fazerem uma data principalmente no setor financeiro e agora também esta vertente dos jogos, aplicações descentralizadas. Então, basicamente isto está para uma empresa como a Tencent, como as criptomoedas estão para uma empresa como a Visa. Sim. Isto é um next step. Eu não acho que... a história das criptomoedas como meio de pagamento... Não, a questão é que neste momento não são eficientes o suficiente para ser um meio de pagamento. Se conseguirem ser um dia... Sim, se conseguirem ser um dia... É que o custo de transação ainda é muito elevado, só faz sentido para tickets altos. Enquanto o custo de transação da Visa são basis point, é para aí 0,02%. Sim, a Visa em si é um exchange também, funciona da mesma maneira como a Nasdaq, só que de pagamentos, né? Portanto, sim, principalmente em área as empresas financeiras, principalmente, acho que é o setor mais ameaçado. Mas acho que isto pode vir a ter muito pano para mangas. Isto é um despoltar de qualquer coisa aqui interessante. Mas lá está, dito isto, eu não vejo as criptomoedas. Eu não percebo o suficiente disto, mas tenho dificuldade em perceber o valor disto em termos financeiros. Mas claramente, tanto as cripto como os NFTs, como este modelo que trouxeste aqui do jogo, etc, tudo isto, pelo menos eu sinto que é assim um brew, está aqui a fermentar as bases também de um avanço tecnológico brutal e que os próximos 5 anos, 10 anos, neste mundo digital vão ser bem diferentes dos últimos 5 anos, 10 anos, como exatamente nenhum de nós consegue fazer bem ideia, mas realmente há qualquer coisa aqui, sente-se que há qualquer coisa que vai mudar radicalmente, desde os pagamentos ao trabalho propriamente dito, porque estes tipos estavam nas Filipinas a ganhar dinheiro de malta que está nos Estados Unidos, portanto vai haver muito mais. E o Patrick O'Shaughnessy até comparava com os imigrantes filipinos que vão para fora buscar dólares e depois mandam para os familiares. E aqui não precisam sequer de sair do seu quarto e de estar a jogar para trazerem os dólares de lá para cá facilmente. Basicamente só têm que se inscrever no jogo. Depois não sei como é que eles transformam, mas ele comentou, depois transformam para pesos filipinos e podem pagar. Um deles até estava em casa com a mãe, tomava conta da mãe, jogava 1 hora por dia, isto foi espetacular, ganha 2.000 euros por mês, ou consegue ganhar até 2.000 euros por mês a jogar 1 hora ou 2 por dia e o resto do tempo toma conta da mãe. E o impacto que isto pode trazer uma família filipina do outro lado do mundo. Eu recomendo vivamente a quem quer perceber o mundo da blockchain a ler as últimas coisas do Not Boring. O site é mesmo notboring.co, é um Substack. E não só, ele também fala imenso de empresas e, aliás, ele começou por falar até mais de empresas do que de outra coisa. Os últimos posts deles é que têm sido todos à volta deste tipo de coisas. E acho interessantíssimo. Já está aqui aberto. Já está aqui aberto. Escreve muito bem. Aliás, eu acho que comecei, desculpa, só para finalizar, com um post da Alibaba que nós todos já lemos, e da Tencent também, aí há um ano passado. Estamos a chegar ao fim, nós chegamos ao fim. A conversa era ótima, mas eu tenho a certeza absoluta que vamos voltar a falar deste assunto. E o Gonçalo e o velhinho aqui do nosso grupo,
que só investe em empresas industriais, pareceu-me assim muito interessado nisto. Não, a parte que me interessou mais é a potencial disrupção das Big Tech. Eu invisto em empresas industriais e empresas que não são industriais que estão praticamente a ser destruídas. Não, isto é algo a muito longo prazo. Aliás, ele próprio diz que isto é questões para décadas. Mas o que ele diz é, hoje em dia é difícil de ver alguma ameaça às Big Tech. Não é? É como se elas não tivessem risco nenhum, a não ser os Estados, ou os Estados chineses, os Estados americanos, chegarem lá e dizerem, acabou. Portanto, desse prisma o que ele diz é se há alguma ameaça com potencial é efetivamente esta. Mas a muito longo prazo. Estamos a falar de mais de 10 anos, não é uma coisa próxima. Mas sim, é interessante ler. Voltaremos aqui de certeza, meus senhores. Um abraço e até para a semana não, porque é até... olha, por falar nisso, não é quinta-feira, mas já falamos em off. Pessoal, ótima semana. Força.